bem, são 8h04 em Campos, estamos de volta com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo também pelo Face, YouTube, Instagram, pela Twitch TV, você pode acompanhar esse programa e daqui a pouco tem podcast, logo mais reprise na Plena TV. Voltamos no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. No programa de hoje, conversando com o General Francisco de Brito Filho, general de brigada da reserva do Exército Brasileiro, com a gente da bancada, o Rodrigo Gonçalves, que eu peço para abrir esse bloco aí, por favor, Rodrigo, até porque ele é pertinente ainda ao primeiro bloco, que vem tratar justamente desse assunto que é o 8 de janeiro, né, tão fatídico, tão complicado para a gente entender. Rodrigo. Não, eu queria que o general falasse quando ele viu tudo aquilo acontecendo, desde da caminhada, né, que saiu lá do acampamento até chegar lá à Praça dos Três Poderes, e aí depois tudo que se desencadeou lá, ele, né, como que ele viu aquilo, assim, qual foi a visão que ele teve? Eu acho que muita gente viu aquilo de forma até incrédula, assim, não acreditava. Eu queria que ele falasse como ele viu aquilo e de que forma ele vê as consequências, principalmente, como a gente falou hoje, já está sendo a questão do envolvimento de alguns militares, claro, também está sendo investigado, o próprio Exército, dos sindicatos para apurar isso. Como é que ele assistiu aquilo tudo? De que forma isso chegou para ele e bateu nele? Rodrigo, eu reagi também, no primeiro momento, com incredulidade, né? Assim, acho que como toda a sociedade. Depois, o meu sentimento, acho que foi de vergonha. Vergonha de estar vendo aquilo acontecer no meu país, né? Com um país que alcançou, talvez, um nível civilizatório que completamente em desacordo com o que estava acontecendo. Isso na minha forma de pensar, de encarar e de ver o país onde eu nasci. E isso aí, certamente, essa vergonha, inclusive, foi ainda ampliada pela própria repercussão do evento no concerto internacional. É muito chato a gente assistir ao vivo e a cores, né? Cidadãos que vão demonstrar sua indignação de uma maneira tão violenta, de uma maneira tão desrespeitosa aos símbolos da República. Mas aconteceu. A questão, talvez para os cientistas políticos, que eu não sou, né, para os sociólogos, para outros profissionais aí, se debruçarem e tentarem entender o que ocasionou aquele evento. Em termos materiais e concretos, de suporte, de eventual suporte, ou de apoio, de participação de militares, eu posso me manifestar, porque também foi uma coisa que foi mostrada ao vivo e a cores. Né? Nós vimos ali a invasão dos palácios, né? do Palácio do Planalto, do Palácio da Justiça, do Congresso. Das três, é bom salientar que das três instalações, a única que está a cargo das Forças Armadas, por meio do GSI, é o Palácio do Planalto, porque o Congresso e o Ministério, ou melhor, o Supremo Tribunal Federal, não são responsabilidade das Forças Armadas, e sim do governo do Distrito Federal, através da Polícia Militar, porque se trata de preservação de instalações, né, públicas. E, em relação a isso, nós vimos atitudes reprováveis por parte de militares, da reserva, inclusive, que estavam presentes ali no meio daquela multidão que estava realizando aquela barbárie, né? Com os símbolos da República. E isso é um assunto que está sob investigação. Tá? E qual a postura da instituição? Tem sido de promover as investigações que estão a seu cargo e de colaborar com as investigações que estão a cargo de outras entidades. Ontem mesmo nós tivemos aí o depoimento do general Dutra, que era o comandante militar do Planalto, na CPI, no Congresso, em que ele
conta ali, de uma maneira muito direta, qual foi o diálogo que ele teve com o presidente da República, no momento em que estava se cogitando da prisão daqueles que participaram do evento, que estavam retornando ao acampamento, né, na frente da área do QG do Exército, e ali chegou a uma decisão consensual com o presidente da República, o comandante supremo das Forças Armadas, de adiar a prisão daquela noite para a manhã seguinte, sob o argumento de que haveria derramamento de sangue. Então, eu não tenho dúvida que o pensamento do comandante do Exército, e isso não falo porque tive algum diálogo privilegiado com ele, porque não tive, mas pelas declarações que ele tem feito na mídia, da postura correta, da postura institucional, no sentido de, primeiro, admitir que houve erro, né? Porque poderíamos até estar vivenciando um cenário de um corporativismo exacerbado, que já foi praticado em outros momentos, no sentido de acobertar, de proteger, de evitar que aquela investigação ocorra, ou porque aquilo vai atingir a imagem da instituição. Não. O comandante está ali, assumiu, está diante daquele cenário em que ele tem que tomar as decisões, e a interpretação que ele dá do fato é que houve, sim, irregularidades cometidas por militares, tanto da ativa como da reserva. E está investigando. Está investigando, e a gente espera que o resultado da investigação venha a identificar responsabilidades e eventual punição dos responsáveis por esses erros, né? Então, de uma forma muito direta, ele passa a mensagem: olha, admitimos que houve envolvimento de militares, não há um envolvimento institucional, e vamos investigar, apurar os erros e punir. Essa mensagem, eu acho que está perfeitamente alinhada com o que se espera de uma Força Armada, de uma instituição militar dentro do Estado Democrático de Direito. E o senhor, como o senhor viu a questão do próprio STF investigar os militares? Eu acho que é uma conduta correta? De que forma o senhor avalia isso? Eu também não sou estudante de direito, nem formado na área do direito constitucional, mas, pelo que eu tenho lido, a conduta é plenamente legal, né? Está dentro das atribuições do Supremo Tribunal Federal, com as alegações e com os motivos que já foram apresentados publicamente, né? E eu acredito que todo esse processo investigatório está ocorrendo, embora haja já algumas críticas em relação à maneira como ele está sendo conduzido, e não a legalidade do fato em si, mas da maneira com que esse fato está sendo conduzido, principalmente direcionada para o número de prisões que foi feita, né? Que quando há prisões assim em grande número, a gente às vezes traz algum prejuízo para a identificação precisa e a responsabilização individual de cada um, porque ali era um grupo muito grande. Mas acredito que com o conhecimento dos representantes que estão ali no Supremo Tribunal Federal, e com certeza estão adotando suas medidas, certamente não é de uma forma monocrática, acredito que ele tem ouvido outros representantes, outros segmentos, outras pessoas, outras lideranças que estão levando a esse encaminhamento das coisas, né? O que importa, só para fechar, o que importa, Rodrigo, é o resultado, né? O resultado, ele não pode passar uma mensagem de impunidade. Nós já estamos fartos disso. Inclusive, é um dos motivos daquela indignação que foi manifestada de uma forma equivocada, mas muito violenta, por aqueles que estavam no campo no 8 de janeiro. É uma indignação, aquilo ali. Aquilo ali, as pessoas não acordaram e receberam a mensagem divina: vá lá e destruam os símbolos da República.
Aquilo ali é uma indignação que a sociedade como um todo, né, vem somente aumentando a cada evento mais significativo que ocorre na vida política do país. Então, é por isso que eu digo, os sociólogos têm que analisar, os cientistas políticos têm que analisar, porque se nada for feito, se apenas o papel a ser realizado em cima do que aconteceu no dia 8 de janeiro ficar na mão do STF, é lógico que tem a responsabilidade grande de não passar a mensagem de impunidade, mas existem outras lições a serem aprendidas. As Forças Armadas estão fazendo também essa sua autoavaliação, autocrítica e procurando identificar o que tem que ser aprendido para que isso não venha a ocorrer. Isso não é bom para ninguém, para nenhum país. Não é, Rodrigo? Não, perfeito. E essa autocrítica acho que tem que ser feita por toda a sociedade e também pela classe política, né, que precisa analisar isso como um todo. Realmente, o que o senhor coloca é muito importante. Agora, e a gente quando fala, a gente está falando muito, né, de exército, forças armadas, mas a gente sabe que o envolvimento de militares, também policiais, bombeiros, foi muito grande também, né, e isso também tem ocorrido punições. A gente pode estar prevendo em campos, há bombeiros sendo investigados, então, não por terem participado diretamente, por estarem lá, mas por terem supostamente financiado, ter recolhido recursos entre eles para poder financiar quem estava lá, né? Então, é uma engrenagem que é muito além das pessoas que estavam presencialmente lá no dia 8 de janeiro, né? Então, assim, é algo que precisa realmente de uma investigação, de uma apuração mais detalhada, do movimento da Polícia Federal, e que não seja encarado como uma caça às bruxas, e sim como uma resposta que a sociedade precisa ter, punindo realmente quem teve envolvimento, né? Então, assim, é bom a gente espera isso, né, pelo menos. Agora, eu queria que o senhor falasse de como o senhor viu, o senhor já citou o Gonçalves Dias, acho que até por ter trabalhado diretamente com ele, né, e acabaram surgindo algumas imagens que, posteriores ao que aconteceu, né, onde teria apontado ao Gonçalves Dias e a equipe dele naquele momento uma certa facilitação dentro do processo de invasão lá, né, ao Planalto. E de que forma o senhor viu isso? Né? Porque muitas pessoas falam que aquelas imagens elas foram feitas de forma... estão editadas, né? Não manipuladas, mas editadas, e que a condução dele ali teria sido mais para poder tentar evitar o pior. Como é que o senhor viu essa questão, inclusive, né, a saída dele? Porque ele sempre foi uma pessoa muito, né, de confiança do governo PT de forma geral. Não, você tem razão. O general Gonçalves Dias era um homem de confiança do presidente Lula, né? Ele, durante os 2 mandatos, ele foi responsável pela sua segurança pessoal e essa aproximação é tão grande que permitiu estabelecer, inclusive, relações de ordem pessoal, né, que vai além do institucional. A gente, na minha passagem pelo GSI, a gente percebe isso, porque quem cuida da segurança tem que entrar, invadir, de alguma forma, a privacidade das outras pessoas e da família como um todo, porque a responsabilidade não é só em cima do presidente, é dos seus parentes, dos seus, né, do seu entorno mais imediato. E para isso é preciso realmente haver esse envolvimento praticamente de ordem pessoal. Então, quanto a essa questão da confiança, e outra, o presidente Lula já manifestou isso na primeira decisão em relação ao GSI, que era uma área que ele sabia que teria que fazer um trabalho meticuloso, no sentido de, vamos dizer assim, descontaminar, né, alguma coisa que tivesse sido plantado ali por parte do governo anterior, e escolheu o general Gonçalves Dias, que não é nem o general do último posto, ele não é de 4 estrelas, é de divisão. Mas o cargo admite que um general de divisão assuma o GSI. E ali foi uma manifestação muito clara da confiança que ele depositava no general Gonçalves Dias. Sobre a atitude dele, que está sob investigação, e eu sempre evito tirar conclusões ou precipitadas ou especular a respeito, o que se verifica ali, abrindo um pouco mais o leque e saindo um pouco da figura do general Gonçalves Dias, é uma coisa que é incontestável, isso é incontestável.
nós presenciamos uma falha, um apagão inaceitável, né, nos órgãos responsáveis pelo Palácio do Planalto, que são o controle central, o comando central é o GSI, e nós temos 2 unidades militares do Exército, que é o Batalhão da Guarda Presidencial e o Regimento de Cavalaria de Guarda, 1ª RCG, que são os Dragões da Independência, que se revezam na segurança das instalações. Porém, e nós visualizamos, inclusive, no evento, a aparição do comandante desse batalhão. Né? Um coronel comandante estava lá, presente, com capacete, né? com equipamento militar, intervindo diretamente naquela situação. As decisões que foram tomadas por ele, com certeza, foi sob a anuência do comandante geral, que é o ministro do GSI. Então, há um apagão e existem responsabilidades ali. Né? Não é à toa que uma multidão se resolve invadir um palácio do Planalto e invade do jeito que invadiram. Né? E depredam e destroem o patrimônio público. Então, há responsabilidades que estão sendo apuradas. A coisa é tão grave e a consciência da gravidade por parte do general Gonçalves Dias é tão grande que ele pediu o afastamento do cargo. Né? E vai ser investigado. Né? E as investigações internas das Forças Armadas estão em andamento em relação à conduta do comandante. Se ele foi conivente, omisso, se ele facilitou a entrada dos manifestantes, ou se ele permitiu que aquilo tudo acontecesse sem uma resposta um pouco mais enérgica. Né? É muito interessante refletir que esses momentos de crise não são momentos fáceis. Os comentários que ocorrem a posteriori, dentro de uma salinha, sentado confortavelmente tomando café do ar-condicionado, elas são muito fáceis, mas para quem vivencia o momento, elas não são decisões fáceis. Eu passei por isso na Maré, né? e sei o que é tomar decisão com risco de vida, com risco de derramamento de sangue. Isso foi muito bem colocado pelo general Dutra ontem. Né? O argumento central seria, se nós fizermos a prisão agora, haverá derramamento de sangue. Então, essa é uma condição que muitas vezes é esquecida na hora de se criticar e de se avaliar, mas as decisões em momentos de crise não são fáceis, né? e são realmente pensadas considerando fatores que escapam, né? Informações que escapam ao conhecimento mais amplo do público em geral. Então, para poder realmente avaliar e julgar a conduta de cada um, é preciso saber quais os dados que eles dispunham no momento, quais os dados que foram preponderantes, quais os fatores que levaram à decisão. Aí sim eu poderia fazer uma avaliação, e esses dados a gente não dispõe. A gente dispõe de imagens. A imagem fala muito, mas não fala tudo. Né? Então, é preciso realmente esperar. Agora, que houve erro é indiscutível. Senão, o palácio não teria sido depredado. Então, erro da parte de quem e com qual foi a gravidade do erro? É isso que a investigação vai apurar, e quem de direito vai julgar e punir os responsáveis. E aí, aí tem uma análise mais, como o senhor falou, aí a gente está falando exatamente do Palácio do Planalto, mas tem também os outros 2 prédios, que aí vem a parte da Secretaria de Segurança Pública como um todo de Brasília, que o secretário sequer estava presente lá. Exatamente. Né? E aí resultou em tudo, inclusive também no afastamento, né, do governador lá do Distrito Federal. Distrito Federal e a prisão do secretário de Segurança. O que é louvável nisso tudo foi a resposta das instituições. Né? Então, se há de tirar alguma coisa de bom nesse desastre, nessa vergonha, né, que aconteceu no dia 8 de janeiro, é que houve uma resposta e que produziu seu efeito. Tardio, mas antes tarde do que nunca. Mas produziu um efeito. Né? E aquele gesto, lógico, midiático, político do presidente, ir logo em seguida ao Palácio do Planalto e sair dali e fazer uma visita ao Supremo, ela transmite uma mensagem dessa solidez institucional que
é o que as Forças Armadas desejam. Né? Em última análise, eu gosto sempre de salientar isso. Essa nossa participação nas crises de segurança pública, ela é indesejável para nós. O que nós queremos é que o país tenha estabilidade, que as instituições estejam fortalecidas e que cada um consiga avançar no seu trabalho mais importante, no seu trabalho mais essencial. Então, quando a gente vê manifestações desse tipo, apesar da tristeza e da vergonha do evento em si, mas, de certa forma, eu saí um pouco reconfortado com a firmeza da resposta das instituições do nosso país, em todas as áreas, no judiciário, no legislativo e no executivo. Mas vamos ainda, não para aí. Né? E isso, a mídia tem um papel importantíssimo, que é justamente essa mensagem de impunidade, muitas vezes, fica no ar. Por quê? Porque a mídia noticia a crise, noticia o encaminhamento das soluções, mas não vai nos finalmente, quando acontece a punição dos responsáveis. É preciso que a sociedade seja realmente esclarecida. E é por isso que eu faço um comentário até um pouco mais contundente no que diz respeito ao sigilo que foi colocado na solução dada ao caso do general Pazuello. Aquilo ali, para mim, não deveria ter acontecido daquela maneira. Por quê? Porque se alguém erra, alguém tem que ser punido. E as outras pessoas têm que enxergar que houve justiça, em que houve uma punição por conta do erro. Senão fica a imagem, a mensagem de impunidade, e isso não é bom para qualquer sociedade. Ferir o princípio da justiça social dentro de uma sociedade, dentro de qualquer grupo de pessoas, ela é mortal. Ela fere de morte aquela sociedade, aquele grupo, porque não se passa mais a ter confiança na justiça, né? De que todos serão tratados com dignidade. O general Francisco de Brito Filho, tem muita coisa que o senhor falou que a gente pode analisar aqui, tentar contextualizar e trazer perfeitamente o que o senhor falou e que bate realmente com o que a gente está acompanhando e que as pessoas estão vendo aí diante dos fatos apurados após esse trágico dia 8 de janeiro. O Marco Gonçalves Dias, né? O Marcos Edson Gonçalves Dias, que foi o comandante do GSI que o senhor falava, e que atuou com ele, teve um episódio também polêmico que deu no afastamento dele e logo depois foi colocado para a reserva, que foi uma espécie de um bolo de aniversário que ele recebeu. E aí quando aparece um problema, né, vem se investigando tudo para trás. Um bolo de aniversário que ele recebeu dos grevistas de uma companhia que ele comandava, acho que agora me fale aqui qual a companhia, mas e aí ficou muito complicado para ele, e isso gerou inclusive o afastamento dele e, né, a disposição da reserva, que é proibido, greve das Forças Armadas é proibido pela Constituição. Então, bem que assim, não é a primeira vez que ele se envolve com essas imagens aí que acabam comprometendo a sua conduta. E como o senhor disse, precisa ser investigado. Mas antes de chegar no 3 de maio, quando aconteceu a prisão do Mauro Cid, ex-assessor aí de ordens do ex-presidente Bolsonaro, deixa eu só fazer uma pergunta ao senhor. No dia 22 de setembro de 2022, setembro, outubro, novembro, dezembro, 3-4 meses aí antes do 8 de janeiro, 4 meses, né? Houve a invasão do Capitólio nos Estados Unidos. Que relação o senhor consegue fazer com essa invasão aos 3 poderes aqui no Brasil? Não tem nada a ver, é outro caso, é outra história. O senhor acha que a invasão lá incentivou, porque foi justamente por fraude eleitoral em que Trump alegava falha nos votos pelos Correios, que né, desde 1960 nos Estados Unidos, né, se não me falha também a data correta. Ou é só um caso semelhante? Como é que o senhor avalia ou tenta relacionar ou correlacionar
essa invasão com a invasão do Capitólio nos Estados Unidos, que terminou em tragédia, com 2 mortes, né? Cláudio, a primeira questão, a observação em relação a esse evento envolvendo o general Gonçalves Dias, eu só gostaria de fazer algum comentário, porque eu não, na verdade, eu não tenho a certeza absoluta, mas eu tenho uma quase convicção de que o general Gonçalves Dias, na realidade, ele saiu da GSI e foi assumir o comando da 6ª Região Militar em Salvador, né? E ele se envolveu realmente nesse evento de greve de policiais e houve, sim, essa questão aí do bolo de aniversário. Como eu falei, toda crise que envolve polícia militar e militares envolve arma, envolve munição, envolve risco de vida, né? E os comandantes procuram soluções, e acredito que isso possa ter se replicado assim, nos eventos de 8 de janeiro. De alguma maneira, isso foi confirmado pelo depoimento do general Dutra, a questão do derramamento de sangue, que toda crise tem que ser resolvida, de preferência, sem violência, sem baixas, sem mortes, né? Isso foi o que me animou o tempo todo do comando da Força de Pacificação na Maré. Era de que não houvesse baixas de nenhum dos lados, né? Mas eu iria, com certeza, usar da minha força na medida necessária para se manter a autoridade militar, que não pode nenhuma ser ameaçada, nesse caso. Então, é um jogo muito, muito, muito delicado, muito sensível, né? Até que ponto eu posso ceder, até que ponto eu posso dialogar, sem perder a minha autoridade policial, a autoridade de emprego de força que está à minha disposição. O episódio lá do general Gonçalves Dias, acho que não implicou no afastamento dele para a reserva, mas foi uma atitude muito criticada, né? E pode estar dentro desse contexto de se aproximar, de dialogar, de abrir, de gerar laços de confiança, de dizer, olha, somos todos brasileiros, não estou aqui saindo em defesa do general Gonçalves Dias, mas estou me colocando na pele dele, como também tive que enfrentar situações semelhantes lá no Complexo da Maré. Mas, de maneira alguma, essa atitude particular que ocorreu lá atrás pode ser levada em consideração nessa nova situação, porque as circunstâncias são bem diferentes, né? Mas, voltando agora para a segunda parte aí do seu questionamento em relação aos Estados Unidos, eu também acho que não foi em 2022, eu tenho dúvidas. Foi, acho que um pouco um pouco anterior, né? E ali tem um livro, Cláudio, que eu li, e me deixou aí uma impressão muito forte, até participei já de debates com a presença do autor ao vivo, que é do Steven Levitsky, que é Como as Democracias Morrem. Então, ali ele elenca uma série de fatos, ideias, que estão, vamos dizer assim, sendo colocadas em prática pelos movimentos de direita, ou pelos movimentos de extrema direita. O ataque às instituições é uma deles, né? A credibilidade das instituições. Então, o que foi tentado lá nos Estados Unidos é uma cartilha que está sendo empregada pela extrema-direita em todo o mundo, quase, né? Eles seguem a mesma metodologia, eles não estão fazendo isso ao acaso. Eles, inclusive, agora, da mesma forma que a esquerda se reúne em associações como, por exemplo, o Foro de São Paulo, o Grupo de Puebla, para, vamos dizer assim, alinhar pensamentos no que diz respeito à ideologia da esquerda, a direita também está começando a fazer, e adotaram uma cartilha, né? Então, com certeza, o que ocorreu nos Estados Unidos está plenamente caracterizado nesse livro, Como as Democracias Morrem, de como a direita vem atuando para desacreditar as instituições e estabelecer um governo um pouco mais autoritário e nacionalista. Só corrigindo. E a cartilha, só corrigindo a data, eu errei. Foi próximo ao dia 8, foi dia 6 de janeiro, mas de 2021. Perdão.
E naquela época em que aconteceu aquela invasão do Capitólio, houve realmente uma comoção internacional. Sim. Nós estávamos vendo ali o símbolo da democracia no país mais democrático do mundo, sendo agredido daquela maneira e havendo, inclusive, perdas humanas, né? E a minha preocupação naquele momento, inclusive, foi uma ideia que nós acabamos de discutir aqui. Essa coisa não pode se passar desapercebido, né? Ou seja, tem que haver punição dos responsáveis, né? Porque senão a mensagem, partindo do país como os Estados Unidos, vai ser uma mensagem de muito vigor, de muito poderosa, né? Para que aquilo voltasse a se repetir em outros países, que parece que não teve efeito aqui no Brasil, porque se repetiram exatamente as mesmas cenas, né? Embora todas as instituições tenham realmente observado esse evento lá nos Estados Unidos e procurado se proteger e procurado evitar que chegasse àquele momento, aquele cenário, aquele mesmo cenário. Agora, graças a Deus, o cenário se repetiu, mas não teve maiores desdobramentos, por conta das medidas que foram tomadas de contenção ou de prevenção, baseado justamente naquele exemplo, mau exemplo, né, que foi dado pela sociedade americana naquele evento da invasão do Capitólio. Mas, com certeza, tem, sim, um alinhamento. A cartilha da extrema-direita desacreditar o sistema eleitoral, segue um mesmo conjunto de ideias e de ações que estão sendo realizadas, não só pelos Estados Unidos e no Brasil, mas em outros lugares onde a extrema-direita está presente. Antes de chegar no dia 3 de maio, último agora, onde houve a prisão do, então, tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens aí do ex-presidente Bolsonaro, só para entender, a chegada dele até o governo, para ser o homem de confiança do Bolsonaro também, o Bolsonaro tem uma ligação com o pai do Mauro Cid, que tem o nome homônimo, né? Mauro César Lorena Cid. Ele foi diretor do Departamento de Educação da AMAN, não é isso? E você viu junto com o Bolsonaro, enfim, foram contemporâneos da academia. Contemporâneos da AMAN, contemporâneos da academia. E daí, da mesma turma de formação, inclusive. Exatamente, né? Da mesma, lá nos idos de 1970, por aí. 77. Olha aí. Da turma de formação. Né? Então, você vem chegar agora no dia 3 de maio, onde, antes um pouco até, já houve uma suspeita da participação do Cid por 2 vezes no aeroporto de Guarulhos, na Receita Federal, para tentar resgatar aquelas joias de presente para o Bolsonaro, no valor de 16 milhões de reais, onde o Cid teria ido 2 vezes ao aeroporto para tentar retirar essas joias que não passaram, não foram devidamente declarados conforme manda a lei da Receita Federal. E aí, chega-se agora, então, ao dia 3 de maio, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, a Polícia Federal fez buscas e apreensões e prisão, então, do Cid em sua casa, onde ele teria participado, isso está sob investigação, teria participado na falsificação do cartão de vacinação do presidente Bolsonaro, da esposa do presidente e de uma filha do presidente, que logo em seguida, então, foi em viagem para os Estados Unidos. Esse caso ganhou um desdobramento muito grande. O Cid, que por sinal, o senhor pode até mais detalhadamente confirmar, mas diferentemente de outros, ele tem uma carreira brilhante no Exército, né? Aprovado aí sempre em primeiro lugar em tudo que se propõe a fazer, e chega-se a esse momento em que ontem, por exemplo, ele foi depor, não falou,
né, optou, segundo os advogados, por não falar, permanecer em silêncio, até porque os advogados alegaram que não tiveram acesso aos autos como um todo, ou seja, o processo completamente. E ontem também o próprio presidente Bolsonaro disse que espera que ele não tenha errado. É mais um integrante do Exército Brasileiro envolvido num escândalo ou suspeito de estar envolvido numa falsificação de um documento que já gerou desdobramentos até no caso aí do ex-capitão do Exército, Ailton Barros, que declarou, numa das mensagens aí apreendidas lá no celular, de que ele tem profundo conhecimento, sabe quem mandou matar Marielle, esse caso que está há 5 anos sendo investigado aí pela polícia, pelo Ministério Público, enfim. Como é que o senhor avalia esse momento, eu não sei, complicado também para as Forças Armadas? Não tem dúvida que, por ser um representante, um integrante, né, da ativa, né, do Exército, as acusações são muito graves, né, elas entram no campo moral, né, de ferir princípios e valores, e ela tem que ser muito bem investigada para que sejam tomadas as eventuais medidas corretivas. Né? O cargo de ajudante de ordens, ele já é uma tradição, né? É um cargo de natureza militar, né? Eu fui ajudante de ordem, inclusive, do ministro Zenildo de Lucena, foi o último ministro do Exército, na época que havia um ministério para cada força, né? E é lógico que os critérios para a escolha fica a cargo do chefe que vai receber aquele ajudante de ordem, até porque ele com certeza vai ter que se envolver um pouco com a privacidade, né, daquele chefe a quem ele serve. Mas, assim, a escolha foi feita em cima do Coronel Cid, que tem todos esses predicados realmente, tem uma carreira de destaque dentro da força, né, e poderia dizer que se foi uma escolha bem feita, que o presidente fez, foi ter escolhido o Coronel Cid com base no histórico, né, na carreira que ele teve dentro das Forças Armadas. Agora, a natureza humana, ela é uma coisa muito complexa, né, e nós sabemos que uma coisa também é verdade, que todos nós temos as nossas fraquezas e os momentos de fraqueza. Não estou querendo aqui partir para nenhum pré-julgamento, porque, mais uma vez, estamos naquela condição de algo que está sendo investigado, né? Mas as acusações e as provas que já foram colocadas em público, elas são muito contundentes e muito graves. Mas a instituição adotou, e isso aí foi até mesmo já comentado aqui durante o programa, por mim, mas gostaria de trazer novamente à tona, à baila, a questão da postura institucional de reconhecer, primeiro, que havia, sim, uma motivação legal para realizar a prisão do Coronel Cid. E até mesmo que foi colocado, e às vezes é mal interpretado pela sociedade como um todo, o general Tomás, comandante do Exército, usou o termo prerrogativas, né? Foram respeitadas todas as prerrogativas. A prerrogativa que um militar da ativa tem, um oficial superior, é de ser preso na presença de algum militar da força. E isso vale para todos os militares, prerrogativa do militar das Forças Armadas, né? Tanto é que quando há incidentes envolvendo soldados, recrutas, né, nas diversas guarnições, nós somos informados e comparece lá um representante das Forças Armadas para realizar a prisão, até porque o militar da ativa ele é preso dentro da instalação das próprias Forças Armadas e não pode ser preso, encarcerado como um preso comum. Isso são as prerrogativas. Mas eu diria que o que o general Tomás quis evidenciar é que foram atendidos todos os protocolos para realizar a prisão. Todos os princípios legais foram atendidos. E que ele se exime de uma atitude, a instituição se exime de ser corporativista diante de uma situação tão grave. No sentido de tentar aqui, de uma primeira postura, tentar encobrir ou tentar acobertar. Eu acho que a credibilidade de uma instituição
não pode se basear apenas no que ele apresenta, no que ele entrega para a sociedade, mas na maneira com que identifica os seus erros e toma as medidas internas para punir aqueles que erram. Então, o que nós costumamos conhecer por corporativismo, que é justamente até por dentro desse sentido meio pejorativo, comparativismo existe, mas dentro de situações legais, saudáveis, situações democráticas, republicanas, no sentido de defender os interesses da sua instituição, interesses legítimos, né? Agora, quando passa para tentar acobertar erros, aí é que como o comparativismo é visto de uma maneira mais ampla pela sociedade, pelo público em geral, ela deixa de ser comparativismo, deixa de haver cumplicidade, e isso aí não é desejável. Então, acredito que a postura da instituição, como não poderia ser diferente da parte do atual comandante, foi a mais correta possível. É algo a lamentar, é um produto do que foi essa aproximação das Forças Armadas, dos seus integrantes, seja da ativa, seja da reserva, com o governo anterior, e que está pagando aí o seu preço, né? É lógico que isso aí tem um caráter muito peculiar, né? Não envolve nem o governo, ela envolve medidas de caráter pessoal, né? No sentido de tomar providências, no sentido para poder permitir ao deslocamento de pessoas da família, de todo aquele grupo que foi aos Estados Unidos logo após, um pouco antes da passagem do governo. E, às vezes, esse caráter pessoal, muitas vezes, ela por conta da proximidade do poder, pode levar aí a uma confusão, né, que pode ter induzido aí ao Coronel Cid e aos militares ali do entorno mais direto do presidente a cometer esse eventual erro que está em apuração, que está sob investigação. É um caso que merece ser investigado, merece ser acompanhado e o seu desfecho tem que ser divulgado. Por conta, para que realmente, mais uma vez, não se passe despercebido uma eventual impunidade, né? E aí é que eu destaco, mais uma vez, o papel da mídia. A mídia, ela, muitas vezes, fica muito focada naquilo que está crítico, no momento crítico, mas não faz esse acompanhamento. E a sociedade, muitas vezes, né, ouve ali as mensagens que vão chegando, a pessoa foi absolvida, foi feito ali uma progressão de pena, tá, e a coisa vai... E a sensação é da impunidade. Então... Exatamente. Isso. Podemos até falar assim, o caso do Anderson Torres já não é tão destacado mais, até porque ele já ganhou liberdade provisória, né? Está em casa, tem todo um rito para cumprir, usa tornozeleira, né? Mas já saiu do foco. Anderson Torres foi ex-ministro de Segurança do ex-presidente Bolsonaro e era o secretário de Segurança do Ibanez, governador do Distrito Federal, ou seja, era o secretário do Distrito Federal de Segurança, na invasão de hoje, apesar dele ter viajado para os Estados Unidos, né? Também naquela época. Na mesma época, coincidência, né? Coincidências. Mas é isso. De qualquer maneira, a crítica aqui quanto ao judiciário, quanto à demora das investigações, isso aí não vai a nenhuma pessoa em particular. Vai ao processo, ao conjunto da obra. Nós temos um sistema judiciário que permite que pessoas sob acusação... Percebam que agora o STF está julgando um caso envolvendo um senador da República, um ex-senador da República, né? De um fato que aconteceu já muito remotamente e, com certeza, o fato dele já ter sido senador após ter praticado aquele ato já passou para a sociedade uma mensagem de impunidade, né? Então, é o processo como todo que eu acredito que precise ser revisado, ser revisto, esses protocolos, esses encaminhamentos, o processo judiciário de uma maneira geral,
tenha que ser mais objetivo, mais rápido, para que possa transmitir, não passe mais essa sensação de impunidade para a sociedade, que é o que vem acontecendo. E o caso que é uma coisa tão complexa essa investigação, isso vai, esse emaranhado todo, né, acaba vindo à tona, como é o caso do Ailton Barros, ex-capitão também do Exército, que disse, numa dessas mensagens de aplicativo de conversa, de que sabia tudo sobre o caso Marielle, inclusive citou ali vários, eu ouvi o áudio e li e reli esse áudio transcrito, onde ele cita vários nomes conhecidos, inclusive aqui da região, um deles, e depois cita a questão de que sabe exatamente quem mandou matar Marielle. Um caso, né, e aí tem Marielle e tem o motorista dela, que a gente acaba também cometendo essa falha e não citando o Anderson, né? Também, né? E foi mais uma vida ceifada ali. A Marielle, evidentemente que com a conotação de ser política, essa coisa ganha mais destaque, evidentemente, mas não menos, né, do que uma vida que se foi tirada junto da vida da Marielle. E aí vem toda essa questão de feminicídio, de um crime político, de investigação, e vaza essa conversa agora, vem à tona, do Ailton Barros, que é também mais um ex-componente, ex-capitão do Exército Brasileiro. O senhor falava aí na avaliação do Exército Brasileiro, feito pela população brasileira, é mais, talvez, numa área assistencial do que na proposição real que o Exército tem, que é de proteção de toda uma nação. Mais esse caso para o senhor avaliar para a gente, por favor. Então, Cláudio, a questão da Marielle aí, eu vou só pontuar um aspecto que eu julgo importante. É o envolvimento agora, já no nível federal, do próprio Ministério da Justiça no processo investigatório. Isso aí com certeza vai trazer outro ânimo aí ao andamento do processo. E, de uma maneira geral, eu vejo essa aproximação da União, né, do nível federal com os estaduais, uma coisa muito positiva, que foi tentado implementar quando o Temer criou o Ministério da Segurança Pública, isoladamente do Ministério da Justiça. E quem foi o titular, inclusive, foi um ex-ministro da Defesa, o ministro Raul Jungmann, que pregava justamente essa integração entre as polícias estaduais e o nível federal. Eu acho que é importantíssimo. Lá na Maré também eu passei por situação semelhante, em que nós víamos que havia conexões com outros estados e que a inteligência, para poder chegarmos aos criminosos, ela tem que realmente ser uma inteligência integrada. Mas existe ainda muito essa visão um pouco bairrista de cada estado, não aceitar a intervenção do federal, às vezes até movido por interesses escusos, mas que tem que ser quebrado. Os estados têm que ser transparentes, essa inteligência tem que funcionar de forma integrada para que se tenha resultados. Então, acho que isso aí é uma outra bandeira também que merece ser debatida, discutida e reerguida, né? Porque depois que o Ministério da Segurança foi novamente absorvido pelo Ministério da Justiça, esse protagonismo, essa questão, essa condição mais destacada, né, do tratamento do tema segurança pública deixou de existir. É lógico que o secretaria também tem um bom secretário, também tem condições de levar à frente o processo, mas é diferente de um secretário e um ministro designado especificamente para se debruçar sobre o problema da segurança pública. Esse é meu parecer. Felizmente, o nosso Ailton, né, ele está expulso da força. Então, na verdade, alguma coisa de errado ele já deve ter sido feito para ter chegado a essa situação, nessa condição. Mas é aquilo que eu falo, mesmo na reserva, mesmo tendo sido expulso, para a sociedade ele é visto como um integrante, um ex-integrante da instituição, e tudo que fizerem de certo ou errado, principalmente de errado, vai ser debitado na conta da instituição. E é por isso que a nossa preocupação grande, isso eu sou testemunho também, dentro da instituição Exército, com a formação dos nossos quadros. É um processo muito, muito rigoroso, né? E nós temos muito cuidado por conta
da consciência que temos daquele papel que cada integrante daquele que é formado por uma escola, da responsabilidade que ele tem diante da imagem da instituição. Mas voltando agora para o papel da instituição no cenário nacional, não é isso, Cláudio? Na verdade, acho que antes de a gente entrar nisso, que é já o nosso encerramento aí, eu só quero só fazer algumas observações, que é até um comentário que o nosso ouvinte está fazendo lá, o Maurício Batista, né, que é nosso ouvinte fiel. Ele está perguntando se, no caso do silêncio do Cid, se não preocupa aí o ex-presidente. E aí, só porque ontem a Andréa Sadi, né, que acompanha esses bastidores da política, falou um pouco sobre isso, né, que até a saída do Rodrigo Rocha como advogado do Cid, o Rodrigo Rocha era ligado à família Bolsonaro, e agora entra, no caso, um novo advogado, né, que tem um perfil mais levado para delação premiada, que isso já começa a preocupar, que o silêncio do Mauro Cid aí pode estar caminhando para algo em cima de uma delação premiada. Então, isso é algo também que pode trazer surpresas aí, né? Mas, antes de a gente falar sobre esse papel também da instituição, eu lembro que o senhor, quando deu uma das entrevistas que o senhor concedeu, ainda lá em 2021, quase 2 anos atrás, o senhor falava, né, que o Bolsonaro era um voto de confiança dado, né, pelos próprios militares, que acabou sendo traído. Muitos encararam isso. Como o senhor viu a postura do Bolsonaro após a eleição? Como o senhor vê a postura dele hoje? Ter saído do país, hoje ter voltado, mas muitas vezes também ainda com uma postura ainda que às vezes tumultua um pouco o cenário. Como que o senhor avalia essa questão, né? O senhor reforça essa questão do voto traído? Sem dúvida, Rodrigo. Na verdade, esse voto traído, esse voto de confiança, não foi dado somente pela instituição militar, foi dado por toda a sociedade, né? Até por conta do descrédito, né, que a classe política e outros representantes aí da vida nacional têm dado para a sociedade. Então, não entrega resultados, né? O país, um país rico, e continua convivendo com níveis de desigualdade social enormes, né? E toda essa experiência aí democrática ainda não conseguiu entregar resultados. Então, foi esse estado de ânimo que eu acho que estava a sociedade e a instituição também, né? A instituição militar também. E o voto de confiança, em particular, na relação das instituições militares com o presidente, ele pode ser entendido porque houve, já na campanha, o anúncio por parte do governo Bolsonaro, que era de um partido inexpressivo, de se valer dos quadros das instituições militares para integrar o seu governo. E os militares, com aquela disposição de ajudar quem estava propondo um governo mais, eu diria, atento aos valores morais, né, contra a corrupção, de apresentar algo novo, né? Então, esse voto de confiança foi dado não institucionalmente, mas por representantes da instituição, como já nos referimos aqui. E é certo que esse pensamento também penetrava na instituição, que havia essa expectativa, assim como todo cidadão brasileiro, de um governo que apresentasse bons resultados. Acontece que as promessas de campanha começaram a ser quebradas, né? E esse voto de confiança, eu reafirmo, ele foi realmente traído, né? Houve aí o abandono de várias pessoas que não aceitaram aquele tipo de conduta, né? Que estavam se abandonando aqueles ideais que foram lançados durante a campanha e durante o início do governo, e chegamos no ponto em que chegamos, né? A questão do presidente Bolsonaro, a sua conduta nos últimos dias de governo, na minha visão, é completamente reprovável, né? Completamente reprovável. Mas tenho certeza que encontra justificativas na maioria daqueles seus simpatizantes,
né? Então, entramos mais uma vez naquela questão subjetiva, né, de termos aqui os nossos julgamentos e avaliações em cima de alguns fatos, em detrimento de outros, e o fato que também temos que admitir é que, embora eu tenha esse pensamento de reprovação em relação ao governo, ela não se reflete na sociedade. Tanto é que foi uma eleição, um resultado muito apertado, e o bolsonarismo e tudo que ele representa continua vivo, né, e presente dentro da sociedade brasileira. E nós vamos ver aí o que o destino nos reserva para os próximos anos, né? Mas o fato é que vamos ter que conviver com essa realidade que não é justificável de se desprezar ou de negar, né? Não seremos negacionistas usando esse mesmo termo que foi empregado ou que foi colocado em prática por muitos representantes do antigo governo. Então, é essa avaliação que eu faço. É uma liderança que foi momentaneamente vencida numa eleição, mas continua forte e tem ainda um futuro pela frente, que a democracia, por ter sido alvo já dele durante o exercício do poder, tem que se prevenir para que não se ocorra novamente fatos da mesma natureza como esse do dia 8 de janeiro. Só corrigir uma data que eu falei aqui, se me permitem, a data de voto pelos Correios nos Estados Unidos foi implantada por Benjamin Franklin em 1775 e adotado em 1789, lá quando a Constituição foi ratificada. General Francisco de Brito Filho, a gente já são 9h01, como é que esse tempo passa rápido conversando com o senhor, né? Não, bom, muito. Não, mas fala acertado. Papai que ensina a gente, para ensinar a gente, quem fala pouco acerta mais, né? Mas no seu caso, você fala muito, fala bem e acertado. E claro que levando aí em consideração, né, o fato de você ter colocado muito bem desde o começo do programa que você é um militar da reserva, mas não tem como falar pela força, evidentemente, pela instituição, mas também não tem como desvincular, né? Eu sempre digo, não existe dois Cláudio Nogueira que trabalha na rádio, é um só. Eu sou o que sou aqui, tem que ser o que sou na rua, não adianta. General, para a gente encaminhar o fechamento desse programa, eu gostaria que o senhor analisasse também, colocasse, conforme a gente conversava aqui até em off, o papel das Forças Armadas na política brasileira. E aí, já fechando também, como é que o senhor vê agora essa nova relação, né, do Exército Brasileiro com o governo Lula? Nós já falamos aqui, hoje comandado aí pelo Tomás Miguel Ribeiro Paiva. Como é que o senhor avalia esses dois casos, essas dois temas importantes também? Então, Cláudio, esse tema aí já tinha sido, de alguma maneira, já introduzido ali pelo Rodrigo, né, no questionamento anterior, e para não cansar muito mais os nossos ouvintes, eu vou procurar ser bem objetivo. A questão do Exército, né, nós temos realmente que ter a consciência, principalmente os integrantes do Exército, que são os legítimos representantes das instituições militares, dessa instituição militar em particular, ela tem que ter uma visão histórica, né? Primeiro a gente tem que entender esse posicionamento histórico da força, do Exército, como ele evoluiu, desde a expulsão dos holandeses lá em Guararapes, né? Que para nós é a data simbólica de criação do Exército, foi a primeira vez que brasileiros, né, brancos, negros e índios se uniram em armas para expulsar um invasor, defendendo o nosso território, defendendo a nossa integridade territorial, e que passa pelo período da independência, monarquia, República Velha, né? E durante todo esse trajeto histórico, os militares representaram um papel preponderante no cenário político. E para a sociedade brasileira como um todo,
ela é enxergada de uma forma até natural. Mas o que nós temos que ter consciência é de que não deve ser essa a maneira pela qual a sociedade enxerga as suas Forças Armadas. Nosso compromisso está descrito na Constituição, a defesa da pátria. Né? E é lógico que a própria Constituição e as leis complementares, elas ampliam um pouco mais essa atuação e transportam um pouco as Forças Armadas para atividades assistenciais, que nós chamamos de ações subsidiárias, que também nós desempenhamos com o máximo de orgulho e com a maior prestígio, porque nós enxergamos essas necessidades dentro da sociedade. Agora, a situação ideal para as Forças Armadas é que ela venha se dedicar de uma maneira prioritária, essencialmente, à sua destinação maior, que é a defesa nacional. Se o Exército ou as Forças Armadas praticam ou realizam essas ações subsidiárias e participaram da vida política, foi por deficiência de outras instituições que não ocuparam o espaço que deveriam ocupar. Então é preciso enxergar o momento que nós estamos vivendo como um momento de passagem, né? de transição dessa fase em que as instituições eram débeis ou dependiam dessa tutela militar para se manterem, e entramos numa nova era em que as Forças Armadas têm que ser vistas como responsáveis pela defesa, sem nenhum vínculo com a questão político-partidária, com os destinos aí, do país no que diz respeito a essa questão, e voltadas principalmente para a defesa nacional. Ações subsidiárias como essa de garantia da lei da ordem, que eu participei na Maré, ela para nós realizamos com a maior satisfação possível, porque sabemos que estamos entregando uma resposta necessária à sociedade, para ultrapassar momentos de crise de segurança pública, mas essa não é a nossa destinação principal. Ela à medida que for se tornando cada vez mais raras, demonstra a maturidade, né, da nossa república, no sentido dos estados estarem exercendo uma atribuição que é deles. Segurança pública é atribuição do governador de estado, e não das Forças Armadas. E isso, à medida que está se tornando cada vez mais raro, mostra a consciência e realmente a responsabilidade que cada governador está assumindo com a segurança pública do seu estado. É isso que nós desejamos. Né? A gente não pode, é aquilo que eu falei também ali antes nos bastidores, nos colocarmos de uma situação de uma zona de conforto em que diz assim, não, somos a instituição de maior credibilidade, porque nas pesquisas de opinião pública isso aí fica patente. Porém, estamos recebendo esse voto de credibilidade naquilo que não é a nossa função principal. Nós estamos sendo avaliados e julgados pelos nossos desempenhos em ações subsidiárias, porque é a face que é visível hoje em dia da instituição, que é visível pela sociedade. Então, nós temos também que romper essa situação, esse estado de coisas, né? Nós temos que ser vistos e avaliados como Forças Armadas responsáveis pela defesa nacional, e à medida que as instituições vão se fortalecendo e ocupando os espaços que já deveriam ter ocupado há muito tempo, na minha opinião. É isso, Cláudio. Perfeito. Mas esse novo momento do Exército, com esse novo governo do Lula, o Lula 3, é por aí também, nisso que o senhor... Perceba que justamente a visão do novo presidente, ela é uma visão já muito mais amadurecida, o terceiro mandato, né? Ninguém sai impune de 2 mandatos presidenciais. Há um aprendizado muito forte. E à medida que sai desse período, com a aprovação da sociedade, não diria apenas da sociedade brasileira, mas da comunidade internacional, ele mostra que é uma pessoa que exerce uma liderança indiscutível, e exerce essa liderança porque é conhecedor das causas, né? Ele tem aproximação com o Exército, com as Forças Armadas. O primeiro tema da primeira reunião que ele fez foi justamente tratar dos investimentos na área de defesa. Né? Foi no governo dele que iniciou-se o processo de aquisição dos caças, né, suecos, né?
Muitos avanços foram alcançados no governo do presidente Lula, no que diz respeito a equipamento e a modernização das Forças Armadas, quanto ao aspecto da defesa. Então, o terceiro mandato não podia se esperar nada de diferente, né? Então, eu tenho perfeita convicção de que ele, presidente, tem essa consciência do que é e o que deve ser as Forças Armadas do país, e ele tem tentado alimentar as necessidades das Forças Armadas com um viés muito forte naquilo que é a nossa missão principal, que é a defesa nacional. Eu acredito que a relação vai acontecer dentro da maior normalidade possível e com a vantagem de termos um presidente com essa visão, com essa liderança, no sentido de conceder as prioridades que nós necessitamos para nos tornarmos Forças Armadas respeitáveis, profissionais, à altura da estatura geopolítica que o Brasil representa no Conselho das Nações. Perfeito. Eu só acho que o presidente Lula, quando deu aquelas declarações em relação à guerra da Ucrânia com a Rússia, só acha que ele ali, de uma certa forma, falhou e colocou até a nossa segurança em risco? O grande conselheiro do presidente Lula na área internacional se chama Celso Amorim. Ele realmente foi o chanceler durante o governo dele. Ele tem um pensamento muito peculiar e conhecido pela comunidade, né? Não apenas dos nossos diplomatas, mas também no exterior. A nossa postura diplomática, e isso está presente no pensamento dele, com alguma dose de certeza, é a de estar aberto ao diálogo com todos. Eu tenho algumas críticas em relação a isso, e assim, no popular seria dizer aquilo: ninguém consegue ser amiguinho de todo mundo, né? Nós temos que tomar certas decisões, atitudes em relação àqueles que têm identidade maior e afastar aqueles que não se identificam com os nossos ideais, com os nossos propósitos. Com certeza a declaração dele não foi feliz, né? E certamente pela repercussão sofreu aí alguma correção posterior, mas na minha análise, essa questão de tentar entender os dois lados da guerra passa por essa corrente de pensamento, esse viés aí diplomático, que é a de não fechar o diálogo com quem quer que seja. Nós temos com a Rússia, com certeza, alguns interesses econômicos, nós somos parceiros econômicos com ele, e é uma demonstração, por menor que seja, ou de simpatia, contribui para a saúde dessas relações, embora tenham efeitos negativos em outros setores. Saindo da parte econômica, se nós partirmos aí para a questão do direito internacional e do respeito à integridade e à soberania de outros países, isso daí é plenamente condenável. Mas como temos essa postura diplomática de conversar com todos, a gente procura agradar a todos. Isso traz benefícios, mas também traz muita coisa negativa, mas não cabe a mim, porque também não sou diplomata, né, ser mais incisivo aí nessa análise, nesse comentário. Mas a primeira declaração, com certeza, foi infeliz. E foi tentado, a posteriori, consertar a imagem, o efeito negativo que ficou daquela declaração. Logo depois ele percebeu. Meu caro Francisco de Brito Filho, general de brigada da reserva do Exército Brasileiro, como sempre eu digo aqui, é sempre uma honra renovada, mas hoje é a terceira vez, mas a mesma honra da primeira, mesma alegria e satisfação da primeira, ou até mais, porque a gente já se sente um pouco mais íntimo, evidentemente que, né, por conta desses contatos. Quero agradecer muito ao senhor por estar aqui conosco ao vivo nesta manhã de sexta-feira, desejar aí, né, sempre muita paz, muita saúde, e dizer que a gente vai estar sempre aqui te perturbando, te incomodando aí, para de vez em quando acordar se bem que, né, o senhor já tem esse hábito também, né, de acordar mais cedo, para estar conosco aqui e oferecer esse leque de opções aí aos ouvintes e seguidores aqui
da Folha FM, do Grupo Folha. Aliás, parte dessa entrevista, né, Rodrigo, vai estar também amanhã no jornal Folha da Manhã, enfim, né, para que as pessoas possam ter os dois lados sempre de todo o fato, de todos os fatos que acontecem, principalmente, né, numa questão tão importante como essa das nossas Forças Armadas. Muito obrigado, eu acho que sou uma pessoa, como disse o Maurício aqui, extremamente consciente em suas palavras. Muito obrigado, um bom dia para o senhor, bom final de semana. Muito obrigado, Cláudio. Gostaria de dizer que foi uma satisfação realmente participar. Quanto eu puder colaborar, estou à disposição. Agradeço a companhia aí do Rodrigo, né? Lamentamos a ausência do professor Aloísio, mas sabemos aí que tem motivações de ordem pessoal, mas fica aqui realmente um agradecimento ao convite e pela oportunidade que eu tenho de expressar as minhas modestas ideias, né? Acredito que o mais importante papel que a mídia faz ao promover debates dessa natureza é promover o diálogo. E o diálogo, ele tem que privilegiar essa pluralidade de ideias a que você se referiu aí nas suas palavras de despedida. Então, dar essa oportunidade para mim, como representante, não representante, mas integrante, né? Como alguém que vivenciou a realidade das instituições militares, em particular do Exército, de se pronunciar, para a gente é uma oportunidade muito valiosa e muito rica. Eu agradeço por isso, essa oportunidade. Um bom fim de semana a todos. Rodrigo, Cláudio e a todos que nos assistem. Muito obrigado. Rodrigo? Agradecer desde já ao general, dizer que foi um prazer realmente, uma conversa muito agregadora, né? Fica até difícil saber qual trecho a gente vai selecionar amanhã para colocar na nossa entrevista, né? Porque foram vários momentos muito importantes de esclarecimentos, e gostaria que ele falasse se ele tem alguma forma de contato. Eu sei que ele está sempre participando de bate-papos, tem outros vídeos dele de outras entrevistas e outras conversas na internet, no próprio YouTube, mas eu queria que ele se falasse se tem alguma das pessoas acompanharem o trabalho dele, se ele está com algum projeto, rede social, uma rede social, se tem algum projeto que ele está participando. Rodrigo, meu projeto, estou todo aposentado, né? É viajar, curtir a família, né? E compensar os tempos aí de trabalho duro que nós dedicamos aí na ativa. Mas sou jovem, considero jovem, né, ainda, e eu diria que nós estamos praticamente concluindo um projeto de caráter pessoal, que foi esse que eu abracei espontaneamente, no sentido de abrir um canal de comunicação das instituições militares, as Forças Armadas, com a sociedade, num momento que foi crítico, né? Então eu passei para a reserva, estava numa boa e de repente surgiu aquele cenário. Eu digo, para mim, eu mesmo refleti, digo, não posso me abstrair disso, né? Eu vou ter que me envolver de alguma maneira. Meu alcance é pequeno, mas é uma gota no oceano, mas acredito que sempre podemos dar uma contribuição. Foi movido por esse sentimento que eu abracei esse projeto de me envolver com esses assuntos, com esses debates das relações entre Forças Armadas, política e sociedade. Eu tenho meu Twitter, né? É a única mídia social que eu tenho ainda eu digo porque já pensei muitas vezes em cancelar também, né? Mas tenho me controlado de participar mais, né? Mas às vezes eu não me consigo e acabo me manifestando, mas as minhas manifestações têm em cima do Twitter. Não tenho, assim, nenhum outro projeto, né? Na área política, nunca tive e acho que nunca terei. Mas a questão de você estar disponível para participar de debates, até mesmo porque é bom para exercitar os nossos neurônios que não podem cair em ociosidade. Não é isso, Rodrigo? E a participação de vocês é muito importante. Eu vejo pessoas jovens, né? Com questionamentos muito pertinentes, e a gente percebe com isso a maturidade que a nossa sociedade vai ganhando em cima do debate político, público, né? E a minha contribuição é nesse sentido, e sempre que for possível isso, eu acho que é uma obrigação minha, né? Com a sociedade, com a nação que está me pagando essa aposentadoria, né?
e que me propiciou uma experiência única e inigualável como servidor das Forças Armadas, dentro do Exército Brasileiro, de que eu me orgulho muito. É isso aí, Rodrigo. Mais uma vez, obrigado, general. Valeu. Bom, amanhã, então, Jornal Folha da Manhã nas bancas. E olha, agora no portal folha1.com.br, Operação Cangaceiros desarticula a organização criminosa em Macaé e Conceição de Macabu. É uma ação da Polícia Federal em conjunto com o Ministério Público do Rio. Cumpriu 7 dos 9 mandados de prisão até o momento. Rodrigo, você também, muito obrigado. Um bom final de semana e amanhã, bem cedo, nas bancas do Jornal Folha da Manhã. Obrigado mais uma vez a todos. Um bom fim de semana a todos. Muito obrigado, general, para o senhor também e para a família. Ficamos por aqui com o Folha no Ar, oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.